Ele é um herdeiro chaebol de terceira geração, mas tem medo de uma pequena secretária, mesmo que a outra pessoa tenha mudado de aparência. Apenas pelo som dos passos, ele consegue reconhecê-la com precisão. Ao ouvir que a pequena secretária está prestes a entrar, ele entrou em pânico e caiu da cama, ainda segurando metade de seus shorts, como herdeiro do maior grupo do país. Tyre nunca esteve tão envergonhado em sua vida. A porta se abriu antes que ele pudesse levantar as calças. Fingindo estar bem, desqualificados por muitos anos, os dois se encontraram na situação mais constrangedora. A pequena secretária fingiu não ver e fechou a porta, deixando para trás a energia criada pela vergonha. Alguns minutos depois, Tyre finalmente saiu, alegando que não estava pronto para nada. Ele insiste em entrar em greve, mas Kang Min-kyun existe para derrotá-lo. As roupas foram lavadas a seco e o café da manhã foi trazido, ainda de acordo com seu gosto. Até mesmo a programação está lotada. Ele voltou ao país há menos de um dia e será levado para fazer trabalho duro. Tyre fica furioso. Uma secretária é apenas uma secretária. Por que você veio para minha casa? Este é meu espaço pessoal. Sou mais casual em casa. E se eu não estiver usando roupas como agora? Você pode se responsabilizar? Será que você se sente desconfortável porque sou uma mulher? Tyre ficou surpreso no início e depois começou a rir. Você está me perguntando se estou desconfortável porque você é uma mulher? Você está louca? Como eu poderia me sentir desconfortável por sua causa? A pequena secretária sorriu. Parece que foi um mal-entendido. Isso é ótimo. Agora faltam 10 minutos para a partida. Pode não ser suficiente para lavar o rosto. Adivinhamos que isso aconteceria. Então preparamos toalhas úmidas com antecedência. Então, vamos começar agora. Tyre mais uma vez sente o quão terrível ela é. Ele cedeu. Eu saio em 5 minutos. Na opinião dele, Kang Min-kyun é exatamente como antes. Cabelo comprido amarrado casualmente, óculos um pouco antiquados. Um terno básico de 2 peças, inalterado por 10 anos. De certo ponto de vista, ele também é incrível o suficiente. Nenhuma mudança em relação ao primeiro encontro deles. Tyre, desde o nascimento, está no topo da pirâmide. Desde criança, é chamado de gênio, mas esse é realmente o resultado de seus esforços desesperados. Ele queria ser digno do título de herdeiro do grupo TK, mas quando entrou na empresa ao mesmo tempo que ela, tornou-se o eterno segundo lugar. O amor próprio de Tyre sofreu um duro golpe por causa disso. E hoje, ele foi inesperadamente arranjado pela família para ser seu secretário. Quando Tyre secou o cabelo, apenas 5 minutos se passaram. Aquela mulher apareceu. Ministra Jian Min-kyun, eu não gosto de secretários pegajosos. Eu vou me esforçar para te satisfazer, mas eu não terminei. Na verdade, eu sou muito boa em fingir. Então, mesmo que seja uma pessoa que eu odeio muito, eu posso tolerar. Mas agora, de jeito nenhum, eu não consigo tolerar. Ministra Jian, eu te odeio. Desde o primeiro dia que entrei no instituto de treinamento. Desde o momento em que fui designado para o mesmo departamento que você, eu te odeio. Então é melhor você desistir logo de ser meu secretário. Jian Min-kyun ficou parada no mesmo lugar. Ele apertou o tablet, ainda sorrindo como um robô. Tyre olha para o relógio. Você está 7 minutos atrasado do horário previsto. É melhor partirmos o mais rápido possível. Ele já disse isso, mas essa mulher não mudou nada. Tyre suspirou impotente. Ele vestiu o casaco. Ele só pode partir primeiro. Jian Min-kyun olhou para as costas do homem. Você me odeia? Por acaso, eu também desde 10 anos atrás. Desde a primeira vez que te conheci, eu sempre não gostei de você. O príncipe herdeiro da TK. Não, você não é nada além de um jovem mimado de uma família chaebol. Ele se esforçou muito por 10 anos. Com autogestão e capacidade de trabalho super fortes, ele se tornou vice-ministro, mas foi designado para ser seu secretário. Só porque a família principal queria puxar de volta para a posição original o jovem mestre que recentemente começou a se acomodar. Mas não importa como você olhe para esse rosto, é o tipo que ela gosta. Um ex-colega conservador e rígido. Depois de tirar os óculos, é uma outra pessoa. Mas, exceto por seus amigos de infância, ninguém na empresa sabe. Conseguiu trazer o herdeiro fugitivo para trabalhar, embora de uma forma muito embaraçosa. Mas Jian Min-kyun teve que admitir. O rosto de Tyre é realmente lindo demais. Ele não pode pensar só nisso. Acorde um pouco. Mesmo que seja pela família, ele tem que fazer Tyre ficar satisfeito com ele de qualquer maneira.
Uma semana atrás, o presidente Tai o convocou pessoalmente e pediu que ele fosse o secretário acompanhante de Tae-hee. Jian Min-kyun estava 100% relutante em seu coração. Assim que ele estava prestes a recusar educadamente, ele ouviu o presidente mencionar seu irmão mais novo. Eu ouvi dizer que eles são as estrelas promissoras dos esportes de inverno. Eu acho que eles também são tão excelentes quanto você, certo? Então essa é a condição de troca que o chefe de departamento mencionou. Patrocinar seus irmãos gêmeos atletas também é uma proposta que ele não pode recusar. E os olhos do presidente estão avisando como uma besta feroz. Certifique-se de fazer um bom trabalho. Não precisa se preocupar com o dinheiro dos irmãos mais novos. É ótimo poder se concentrar no treinamento. Ele começou o dia como secretário particular de Tae-hee. Tae-hee fez o avô rir muito. É como se fosse outra pessoa. Ele é provavelmente o único que pode se dar bem com o presidente assim. A propósito, chefe Jian, ele foi repentinamente transferido. Você vai trabalhar duro? Hoje é meu primeiro dia de trabalho, então ainda sou um pouco inexperiente. Cheguei um pouco tarde hoje. Prestei atenção da próxima vez. Kang Min-kyun estava excepcionalmente nervosa. Tae-hee notou. O que aconteceu com ele? Ele é completamente diferente de antes. O presidente não o deixou escapar facilmente. Tenho grandes expectativas em você. É uma honra para mim. Espero que você não me decepcione. Tae-hee não está acostumado com essa atitude dele. Tae-hee, venha me visitar com frequência. E prepare um breve relatório sobre os produtos. Você é o pilar da TK Produtos, então você precisa do melhor talento para te ajudar. De fato, não há talento mais excelente que o chefe Jian. Mas, vovô, não importa o que diga, deixe o chefe Jian ser meu secretário. Kang Min-kyun teve um mau pressentimento. Ele não podia deixá-lo continuar falando. Ele não queria ser demitido no primeiro dia. Tae-hee olhou para ele com dúvida. Mesmo usando óculos, dava para ver o olhar suplicante dele. Apenas um leve choque. Então ele mudou de ideia e disse, é um pouco exagerado. A mulher ao lado começou a tossir loucamente. O presidente perguntou, então? Eu queria dizer, muito obrigado por ter arranjado para o chefe Jian ser meu secretário particular. Ela só voltou para casa quando escureceu. Assim que abriu a porta, ela viu os irmãos correndo para lhe dar um abraço cheio de amor. O colega de quarto estava preparando um grande banquete, celebrando o patrocínio da TK aos dois irmãos. Vá tomar um banho. Eu cozinho. Os irmãos se reuniram em torno do colega de quarto em um instante. Vendo os três felizes juntos, as pessoas dizem que criar filhos é inútil. Acontece que é verdade. Quando ela terminou de tomar banho, viu o colega de quarto com um olhar feliz. Porque o irmão dela voltou para casa. Min-kyun, o irmão vizinho sorriu. Quanto tempo não nos vemos? O irmão vizinho voltou para o país e deu um tapinha na cabeça dela. Depois de tantos anos, você não mudou nada. Ela era tão próxima dos dois irmãos quanto uma família. Morando no mesmo complexo de apartamentos. Ela passou para a universidade de primeira linha do país muito cedo porque pulou séries. Então ela não tem amigos da mesma idade. Xia e Unsung são as pessoas mais importantes para ela, especialmente Unsung, que frequenta a mesma escola que ela. Ele deu muita ajuda a ela. E Unsung foi recontratado para o país e por acaso também entrou na TK Corp. Falando nisso, Xia começou a fofocar sobre Tae-hee para Xie, dizendo que todos sabem que ele é o único neto do principal conglomerado do país. Ele foi identificado como herdeiro desde criança e tem uma aparência de boneca, então sempre recebeu atenção nacional enquanto crescia. É difícil ler as pessoas, mas isso causou invasão excessiva de sua vida privada. Depois de crescer, ela de repente desapareceu da mídia. Xia balançou Min-kyun com uma expressão animada. Essa terceira geração Chaebol até conseguiu um álbum de fotos. Você não tem nada a dizer? Apoiar ele não é o mesmo que pegar um elevador direto para a promoção. Min-kyun está desesperançosa. Ainda promovida? Ela está prestes a ser demitida. Por quê? Porque Tae-hee realmente não gosta de mim. Ela disse que não gostou de mim desde o dia em que me viu no instituto de treinamento. E eu também não gostava dela naquela época. Nós duas olhamos uma para a outra, mas ainda temos que trabalhar juntas. Você deve estar muito estressada ultimamente. Estou realmente cansada, mas também consigo recompensas correspondentes. Unsung se levantou e caminhou atrás dela. Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde é o mais importante, você sabe. Comparado com Unsung. Se ela tivesse metade da consideração da última vez, seria bom. Assim que a outra pessoa veio, ela viu a demanda excessiva de Min-kyun. Eu fiquei furiosa.
No segundo dia de trabalho, Tae-hee começou a causar problemas de várias maneiras. Ela mudou deliberadamente a senha da porta da frente, fazendo com que ela se atrasasse 30 minutos, e fingiu não se lembrar. Quando Min-kyun relatou o trabalho, ela disse que não estava acordada. Ela pegou um café. O homem parecia desgostoso e disse que só bebia grãos de café de um determinado local de produção e não queria nenhum outro. Ela deixou que ela jogasse o café fora. Sem café, Tae-hee começou a ficar com sono novamente. Ela disse que queria continuar descansando. Ela trouxe a chefe do departamento sem querer. Ela definitivamente não queria que Tae-jun a visse. Ela não queria ir ainda mais. Ela colocou Min-kyun como secretária novamente no segundo dia. Ela experimentou pela primeira vez o limite humano que nunca havia experimentado em seus 10 anos de carreira. Finalmente chegou à empresa. Quando Min-kyun começou a relatar a tarefa, ela encontrou dificuldades novamente. Por que as mãos de Tae-hee estão cheias de empresas com o pior desempenho da PK, projetos que estão prestes a fechar, deixando o homem cheio de ressentimento? Ela trabalhou duro por tantos anos e Tae-jun voltou. Tirou todos os negócios lucrativos e deixou para ela uma pilha de problemas. Ela já odiava trabalhar, agora menos ainda. Vê o Tae-hee enlouquecendo e reclamando. Jian Min-kyun só sente que está tudo acabado. Ela não tem nenhuma intenção de trabalhar. Antes, no instituto de treinamento. Onde foi parar aquele Tae-hee ambicioso? Embora ele já tivesse uma cara feia naquela época, ele ainda era muito motivado. Antes, ela brilhava tanto que era impossível ignorá-la. Aquele Tae-hee na verdade, era um verdadeiro príncipe herdeiro. Como ela se tornou assim agora? Jian Min-kyun. Você estava pensando que estava realmente ferrada, não é? Ela rapidamente negou. Não, não. Droga, esqueci de controlar minha expressão. Não, não. Uma chefe Jian tão excelente realmente embarcou no meu navio furado, Tae-hee. O que devo fazer? Não, não é isso. Sinceramente, sinto que é uma honra ajudá-lo no trabalho. Tae-hee de repente se levantou e caminhou em direção a ela, ficando ali parado na frente dela, olhando por um longo tempo. Sua boca está tão seca. Você nem precisa de saliva para umedecer seus lábios? Você está com tanta pressa de dizer uma mentira tão ultrajante. Não faça isso de novo. Tae-hee, que se virou, não viu sua aproximação abrupta agora. O rosto de Jian Min-kyun estava vermelho. Droga, ela realmente ficará bem no futuro? Tae-hee, que também havia falhado, ficou profundamente marcada por ser derrotada pela garota. Até mesmo seu avô exigente ficou impressionado com ela, pedindo ao neto que prestasse atenção nela para ver se ela era digna de ser cultivada. Mas Tae-hee não queria prestar atenção nela. Ela é perfeita aos olhos de todos. Essas coisas são muito familiares para ela. Contanto que ela mostre um sorriso, geralmente a outra pessoa fica tímida e foge imediatamente, claramente prestando tanta atenção nela. Mas ele nem se atreve a olhar para ela diretamente. Mas, para o bem da família, ela deve prestar atenção em sua imagem o tempo todo. Não pode mostrar aborrecimento. Até que ela conheceu Jian Min-kyun. Quando o brilho do sol poente se espalhou no final do corredor. Ela era como se estivesse vindo da luz. O olhar daquela pessoa para ela não continha nenhuma outra emoção. Tae-hee acenou para ela, e ela também retribuiu o sorriso. Não só não evitou o olhar, mas também fez contato visual com ela. Tae-hee, que encontrou essa situação pela primeira vez, sentiu um desconforto inexplicável. Abrindo os olhos, ela percebeu que era um sonho. Por que ela sonharia com Jian Min-kyun? No segundo seguinte, o assistente Zen de repente bateu na porta e entrou deitado. Eu trouxe os documentos que você precisa aprovar. Por que eu ainda não deixei você entrar? Parei no meio do desenho. Ela viu aquela garota de 10 anos novamente. Ela está neste relatório de desenvolvimento. Tae-hee revira os olhos impacientemente. Que relatório para um trabalho tão simples. Mas o que está acontecendo? Ela fez o relatório tão perfeito. Chefe Jian, já chega. Não importa o quanto você trabalhe, você não terá nenhum benefício. Ninguém vai saber. De qualquer forma, a empresa não pode funcionar sem mim. Não é assim. Você é uma figura essencial e indispensável na TK Produtos. Todos os funcionários sabem que nos últimos 10 anos, você trabalhou duro para o grupo TK, e eu gostaria de dizer novamente que é uma honra para mim auxiliá-lo no trabalho. Tae-hee retraiu sua expressão desleixada, evitou o olhar dela e soube. Saia. Vou verificar o relatório. O homem do outro lado parece feliz. Finalmente te encontrei. Você não disse que não ia trabalhar? Assim que você voltou,
esses altos funcionários ficaram eufóricos e elogiaram sua confiabilidade. Eu não trabalhei. Foi tudo Jian Minkyun quem fez. É mesmo? Foi a decisão certa colocá-la ao seu lado. Que razão você usou para transferi-la? Será que você a pegou em flagrante? Você deveria saber melhor do que eu. É um desperdício para ela ser secretária. Você já não sabe o motivo? Vendo você investigar por toda parte nestes dias, até o prefeito de propaganda foi repreendido por você. A expressão de Tae ficou séria. O irmão de Jian Minkyun é um atleta em uma universidade famosa. Se você olhar apenas para as notas, você quer conseguir. O patrocínio da TK é um pouco forçado. Falando nisso, Tae Ganshi ainda não admite. Valorizamos o potencial deles, por isso patrocinamos. Apropriado? Você realmente usou esses meios desprezíveis para forçá-la a ser minha secretária? Sim. Quem mandou você deixar o trabalho e fugir para o exterior? Afinal, apenas pessoas com essa habilidade excepcional podem preencher sua vaga. Tae em poucos dias descobriu o que aconteceu. Ele se sentiu extremamente culpado pelo que Jian Minkyun sofreu. Tae Ganshi falou de repente. Você parece se importar com o chefe Jian depois de saber da situação dele? Tae ficou surpreso. Impossível. É só que Jian Minkyun o pegou e então... Aquele olhar quase implorando o deixou desconfortável. Cada passo de salto alto parecia pisar em seu coração. O coração do homem disparou. Este som de passos é Jian Minkyun, mas a linda garota na frente dele o deixa muito estranho. Ele está louco? Como Jian Minkyun poderia estar aqui? Apenas 3 dias atrás, porque o ídolo de Xia estava para se alistar no exército. O último show deles coincidiu com a hora em que ele tinha um encontro às cegas. Ele pediu a Minkyun para ir em seu lugar. Só preciso lidar com isso. Jian Minkyun concordou relutantemente. O irmão elogiou a acompanhante de Xia. Elogiou a irmã dele por ser elegante e adorável. Essas duas palavras não combinam nem um pouco com Minkyun. A irmã envergonhada mandou o irmão embora. Começou uma grande transformação para Minkyun. Como editor de moda, não era um problema. Além disso, Jian Minkyun tem uma boa base, só precisa tirar os óculos e colocar uma maquiagem leve. E fazer um penteado. Era como se ele tivesse pintado uma pessoa. E eles não esperavam. Encontrariam Tae e Xia no hotel do encontro às cegas. O local do encontro às cegas foi marcado em um hotel famoso. Aconteceu que a reunião de colegas de Tae e Xia também estava lá. Os dois se cruzaram. Um procurando um bar, o outro caminhando em direção ao restaurante. Nenhum dos dois se viu. Xian Qingnan timidamente tocou sua cabeça. Ouvi dizer que você é muito fofa. Eu pensei que você fosse do tipo pequena, mas não esperava que você fosse tão alta e bonita. Jian Minkyun estava muito desconfortável. O homem do outro lado continuava encontrando assuntos para conversar, mas ele estava tão estranho que não conseguia comer. Xia disse para aguentar por 1 hora. Faltam 10 minutos. Xian Qingnan de repente a convidou para o bar, porque o bar na cobertura do hotel é muito famoso. Você pode ver a vista noturna. Jian Minkyun também recusou com o argumento de que tinha que acordar cedo para trabalhar, mas ele não foi embora. Xia deu a ele os direitos de acomodação no hotel. Ele queria ficar para ver um lugar tão bonito. Ele trabalhou tão duro nos últimos meses, ele deveria se recompensar, enquanto Tae e Xia estava bebendo com seus amigos. Ele é solteiro há 30 anos e está sendo pressionado a namorar novamente. É inacreditável que o jovem mestre de uma família chaebol de primeira linha insista em ser solteiro. Isso fez com que ele fosse ridicularizado em todas as reuniões. Eram todos sobre ele. Ele só podia beber em silêncio. Mas de repente ouviu passos familiares. O som nítido dos saltos altos. Era o pesadelo que o atormentava há meses. E devastou seu trabalho. Estava gravado em sua mente. Tae Xie ergueu os olhos. Era uma garota muito bonita, que o deixou atordoado por um momento. A garota passou por ele. Não era Jian Minkyun, mas tinha os mesmos passos que ela. Ele estava realmente louco. Como Jian Minkyun poderia estar aqui? Pensando nisso, ele enviou uma mensagem para Minkyun. Ao mesmo tempo que a mensagem foi enviada, Tae Xie apenas olhou para a pessoa à sua frente. Tirou o celular da bolsa. Ela parecia surpresa. Porque ele reconheceu à primeira vista. A decoração no celular da garota era a mesma de Jian Minkyun. Ela até reclamou que era feio demais. Então ela recebeu uma resposta. Será que ela é realmente Jian Minkyun? Por que você está tão distraído? Tae, volte a si. O que há de errado comigo? Pare de dar desculpas. Desde o começo, você está olhando para aquela garota. Ela é realmente linda. Ela parece uma modelo.
Tae, então você gosta desse tipo? Min-kyun, que estava aproveitando a vista noturna, de repente encontrou um bêbado assediando e começou a se soltar. Ela nem sabia que quase mostrou demais. Tae estava prestes a explodir. Min-kyun depois de um encontro às cegas para um amigo. Sentada sozinha no bar da cobertura, apreciando a vista noturna, ela foi observada novamente, e seu chefe testemunhou tudo. O homem do encontro às cegas apareceu novamente e a cumprimentou calorosamente. Você também pediu uma bebida. Sem esperar que a garota se lembrasse, ele se sentou naturalmente em frente a ela e começou a tagarelar incessantemente. Tae olhou para os dois sem piscar. A reação de Min-kyun não era a de seu namorado. O homem do encontro às cegas pegou o cardápio de bebidas e pediu mais alguns copos, mas a tolerância de Min-kyun ao álcool é de apenas um copo. O homem pediu com entusiasmo que ela brindasse. Na verdade, eu li todas as suas colunas. Ele gostava muito de Min-kyun. Até mesmo a vida após o casamento foi planejada. Min-kyun não teve escolha a não ser terminar de beber rapidamente e mandá-lo embora. E ela estava realmente muito tagarela. Nesse momento, a ligação de Yeon-seung chegou. Ela estava preocupada com a irmã mais nova. Ela ligou para perguntar sobre o encontro às cegas, dizendo que Yeon-seung estava perto e se preparando para vir. Quando Min-kyun ouviu que Yeon-seung estava vindo, ela não pode ser descoberta. Só resta o último copo de vinho. Beba tudo e saia imediatamente. Mas parece que acabou. As coisas começaram a ficar borradas. Ela queria ir embora, mas o homem do encontro às cegas a agarrou. Yeon-seung disse que viria buscá-la em breve. Por favor, sente-se aqui e espere por ela. Min-kyun resistiu instintivamente e queria se esconder. Mas ela estava presa no mesmo lugar. Que difícil. Todo mundo já disse que não quer. Por que você ainda está segurando ela? Quando o homem do encontro às cegas viu que a pessoa que chegou tinha uma expressão feroz, ele soltou imediatamente. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido? Que mal-entendido? Kang Min-kyun ficou atordoada por um momento. Você acha a voz da pessoa que chegou familiar? Mas ela não conseguia ver claramente e se sentia muito sufocada e enjoada, então desabotoou o paletó. Tai retirou o casaco de chuva e olhou para o oponente com uma sensação de opressão por causa de sua altura. Eu vi agora mesmo. Ela estava sentada lá bebendo sozinha. Foi você quem insistiu em sentar à mesa com ela. E continuou dando bebida para ela. Qual é a sua intenção? O homem do encontro às cegas começou a procurar freneticamente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu vou embora. Min-kyun não conseguia ficar de pé firmemente. Justamente bateu em Tae. Ela ergueu a cabeça, suas bochechas corando. Seu olhar também ficou suave por causa da bebida, mas ela finalmente viu claramente. Diretor Tae Hsieh. O homem arregalou os olhos. Do ângulo dela, ele viu coisas que não devia. Ela virou a cabeça, instantaneamente com o rosto vermelho. Colocou o sobretudo na frente de Min-kyun, suas palavras ficando incoerentes. Você arriscou isso. Min-kyun estava tonta. Ela não sabia por que Tae Hsieh estava aqui também, olhando ao redor perplexa. Onde estão os materiais do relatório? Essa mulher, tudo que tem na cabeça é trabalho? E está completamente bêbada. Quanto álcool você deu a ela? O pretendente imediatamente pegou um cartão de visita. Querendo provar que não é uma pessoa má, eu sou a pessoa que teve um encontro às cegas com ela hoje. Pelo contrário, você. Por que você continua interferindo nos assuntos dos outros? Ao ouvir que Jian Min-kyun está em um encontro às cegas, Tae Hsieh ficou furioso. Ao ver a pequena secretária sendo assediada por um homem, o jovem Chaebol ficou furioso. Mas ele só estava substituindo sua melhor amiga em um encontro às cegas. Ele não pode ser reconhecido. Ele queria explicar ansiosamente, mas por causa de seus movimentos exagerados, ele derrubou a roupa que estava cobrindo seu corpo. Tae Hsieh não sabia o que fazer com ela. Ele estava realmente enlouquecendo. Jian Min-kyun, pode ficar sóbria? Mas, inesperadamente, quando ela levantou os olhos, viu uma cena que fez seu cérebro travar. A pessoa do outro lado não tinha consciência e ainda estava alegremente entregando roupas para ela. Tae Hsieh ficou estupefato. Seu rosto ficou vermelho como uma explosão. Ela ficou parada ali até Min-kyun se levantar. Ela nem conseguia endireitar a língua. JJ Jian Min-kyun, fique sóbria. Viu tudo, ok? Como ela bebeu tanto? Ela não sabe que existem muitas pessoas mais no mundo? O pretendente de repente gritou. Quem é Jian Min-kyun? Quem é você, afinal? Jian Min-kyun é a melhor amiga de Xia. Yoon-sung chegou neste momento. O pretendente caminhou em direção a ela. O que está acontecendo? A história é a seguinte.
Tae-Hsieh estava segurando Min-kyun. De repente, sentiu uma onda de náusea. O que está acontecendo? Quem é aquele homem? Depois de explicar para o pretendente, Yoon-sung caminhou em direção aos dois. Você é o diretor Tae-Hsieh, certo? Sinto muito por incomodá-lo. Sou o Sr. Lee, que acabou de se tornar o consultor jurídico da TK Produtos. Mas sua visão ficou gradualmente clara, e ele reconheceu Yoon-sung. Acabou, se ele for descoberto. Chia definitivamente ficará muito envergonhada. Ele se escondeu atrás de Tae-Hsieh. Não só isso. E agarrou a mão dele também. Tae-Hsieh está enlouquecendo. O que ele está fazendo de novo? Não. Será que ele está nervoso como da última vez? Então é por isso que ele está assim. Diretor, Min-kyun parece estar muito bêbado. Eu levo ele para casa. Tae-Hsieh protege Min-kyun atrás dele. Espere um pouco. Ele é meu subordinado. Eu não posso entregá-lo para uma pessoa que eu não conheço. Qual é a sua relação com Jean Min-kyun? Eu sou um irmão muito bom dele. Crescemos juntos desde pequenos. Então você não precisa se preocupar. Dizendo isso, ele estendeu a mão. Min-kyun, venha rápido. Está tudo bem. Eu não vou dizer que é mentira. Você, que não sabe beber, quanto bebeu? Jean Min-kyun não está mais nervoso. Ele levanta a cabeça. Não sei se é porque está bêbado, mas parece estar sendo mimado. 3 copos seguidos, certo? E um pouco de champanhe. Irmão, você vai me xingar? Deixou Tae-Hsieh incrédulo. Ele até mostrou esse tipo de expressão. Yoon-sung ajudou Min-kyun a se despedir dele. Ah, certo. Esta é a sua roupa, certo? Min-kyun, você tem que devolver a roupa para o diretor. Com a roupa meio tirada, Tae-Hsieh de repente se aproximou e puxou a roupa de volta. Começando pela gola, abotoou cuidadosamente botão por botão. Então o segundo botão, o terceiro botão, até que ele se abaixou e abotoou o último botão na bainha da roupa. Jean Min-kyun, lembre-se de trazer a roupa amanhã. O sorriso no rosto de Yoon-sung desapareceu. Ele se adiantou para apoiar o ombro da garota, agradeceu a Tae-Hsieh e então puxou Min-kyun para si. Vamos, eu te levo para casa. Mesmo que Tae-Hsieh seja lento, ele percebeu que havia algo errado com ele. Esta não é a atitude que um irmão normal teria. Jean Min-kyun de repente riu tolamente. Eu não vou para casa. Eu vou dormir aqui hoje para relaxar. Em que andar eu moro mesmo? Não importa, de qualquer forma, você saberá quando entrar no elevador. Yoon-sung o acalmou. Tudo bem, eu te levo de volta para o quarto. Ao ouvir que eles iriam para o quarto do hotel, a expressão de Tae-Hsieh mudou. Ele agarrou Yoon-sung. Você provavelmente não é namorado dele, então por que está levando ele de volta para o quarto? Isso é estranho. Yoon-sung sorriu provocadoramente. Então, diretor, não é apropriado você levá-lo, certo? Afinal, vocês não têm nenhum relacionamento, certo? Tae-Hsieh duvidou se o que aconteceu na noite anterior era um sonho até acordar no dia seguinte. Ele conheceu o ministro Jian? Até mesmo ao lavar-se, ele ficou olhando para a pia, pensando constantemente. O que acontecerá depois que eles dois partirem? Ele levará aquele irmão na boca para o quarto do hotel? Lembrando das palavras do homem que o levou, sim, isso não era da conta dele. Mas Xuanju se sentiu aliviada ao ver a pequena secretária. O estado de Jian Minjin estava bom. Parece que ele dormiu bem na noite passada e não se sentiu desconfortável por causa da ressaca, e olhando para sua carreira, ele não se sentiria envergonhado. Tae-Hsieh estava muito conflituoso. Ele não queria ver o rosto de Jian Minjin, nem queria ouvir sua voz. Irritação inexplicável. Por que ele sempre se importa com ele, mesmo durante o intervalo para o almoço? Tae-Hsieh estava abatido. A pequena secretária preparou o almoço. Ele disse que não estava com apetite. Ele até o fez cancelar a programação, mas ele não sabia que Jian Minjin, embora parecesse calmo na superfície. Na verdade, ele estava tão nervoso que estava enlouquecendo. O que ele fez? Ele deveria continuar fingindo que não se lembrava? Ou deveria pedir desculpas ao diretor executivo proativamente? E ele podia sentir que Tae-Hsieh estava muito frio com ele hoje. É realmente muito vergonhoso. Uma pessoa sem experiência em namoro pode nem saber se está apaixonada. Tae-Hsieh entrou no carro e pediu ao motorista Kim para dirigir para qualquer lugar, olhando para a paisagem fora da janela. Ele suspirou. Vou levá-lo para a beira do rio. Deve ser bom para clarear a cabeça tomando um pouco de ar fresco em um lugar aberto. Por quê? Eu pareço não estar bem? Por que você parece estar de mau humor? Você sempre me chama quando está se sentindo complicado, então eu estava pensando em um lugar onde você pudesse relaxar.
A propósito, foi o ministro Jian quem me disse isso. Ele disse que a melhor maneira de esvaziar sua mente é correr lentamente na beira do rio. Jian Minjin também se exercita? O ministro Jian disse que o exercício é sua diversão e também disse que ele sempre corre pelo menos 10 quilômetros. Tai Rixia não esperava que ele tirasse tempo para se exercitar em meio à sua agenda lotada. Não é à toa que ele é assim. Ele pensou na noite passada novamente e seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Ele gritou timidamente para o motorista Kim ficar quieto. Ao entardecer, ele voltou para sua casa. Sua irmã, Tai Soljin, e Tai Ganxia também estavam lá por acaso. Você não está sempre arranjando desculpas para não vir. Tai Soljin, você fala como se fosse só eu que não venho. Você deveria perguntar a ele porque ele também veio a Son Paixai. Eu vim porque estou me preparando para ficar noivo de You Jeon. A propósito, venha ver o presidente. Irmã está tão feliz que gritou. Noivado. Como esperado do irmão Ganxi é tão legal. Tai Rixia ficou sem palavras. Como isso é legal? Não é só legal, é incrível. E daí a TK Eletrônicos? Eu escolho minha própria mulher em vez disso. Como pode haver pessoas tão românticas no mundo? Tai Rixia fala sarcasticamente. Amar ou não amar, ele é um grande amante do século. Irmão Xie, você só trabalha a vida toda. Eu nunca namorei até agora. O que devo fazer? Estou ficando ansiosa. Tai Soljin, você está aqui para me irritar de propósito? Ah, estou apenas preocupada com você. Esquece, vou sair para respirar um pouco. Ele mudou de ideia repentinamente depois de alguns passos. Tai Ganxie, saia e converse comigo. Os dois foram para o quintal. Está um pouco quente hoje. Tai Ganxie abriu uma garrafa de água e bebeu tudo. Gotas de água escorreram pelos cantos de sua boca. Tai Rixia ficou um pouco sem palavras, especialmente depois de ver a água escorrendo para dentro de sua gola alta. Ele se arrependeu um pouco de ter chamado Tai Ganxie para fora. O homem ainda fez uma pose depois de beber. Que cara ignorante. A garganta dele não dói? Soljin diz. Diz o quê? Beber água assim fará com que as garotas se sintam muito sexy. Você está louco? Mas, pensando bem, o diretor executivo Tai Rixia realmente me chamou para conversar. Eu tenho algo para te dizer. É sobre a gerente Jian Minkyun. Traga-a de volta para sua equipe. Isso não pode acontecer. Não, você nem pergunta o motivo e já me rejeita diretamente. Nós já usamos excelentes funcionários para preencher a vaga. Ele não está trabalhando muito bem ao seu lado? Você não deveria ter motivos para mandá-lo de volta, certo? Você também sabe muito bem que é um pouco excessivo para ele ser meu secretário. Claro que sei. Você o manteve ao seu lado no trabalho no passado por causa disso também, não é? Será que você e a gerente Jian têm algum problema? Ele tem uma cara de playboy, mas na verdade é um guerreiro do amor puro. Ele manteve sua castidade por 30 anos. O único contato íntimo com uma mulher foi fotografado por paparazzi. Então, quando a irmã mais nova bateu na porta de manhã cedo, ela ainda estava confusa. A irmã mais nova tinha um sorriso malicioso no rosto. A manchete da notícia era excepcionalmente chamativa. Seu cabelo estava bagunçado e ela parecia não ter acordado. O que está acontecendo? A irmã mais nova enfiou o celular no rosto dela. O neto mais velho do grupo TK, Yuli, está destinado a uma mulher e age intimamente. O diretor executivo Tai Rixia, cuja vida privada é extremamente secreta, foi visto abraçado com uma mulher na semana passada, atraindo grande atenção das pessoas. Então, quem é essa pessoa? Vendo meu irmão gaguejar e se recusar a falar, esquece, eu vou adivinhar. É a gerente Jian Minkyun, certo? Como você sabe? Eu não sei, estou apenas adivinhando. Eu não esperava ver meu irmão mais velho amassando uma garota nesta vida. Normalmente, contanto que você esteja com outra pessoa. Qualquer toque o assusta. Meu Deus, é inacreditável. Isso é o começo de um romance no escritório? Não, há uma razão para isso. Irmão, você deveria experimentar o amor também. Amor e nenhuma outra experiência emocional. Você não quer namorar? Não me ignore. Você quer um casamento político? Para a fusão do grupo TK com a família Choi então se tornar um verdadeiro herdeiro, então você sempre manteve sua castidade? Ele vai ser enlouquecido pela irmã? Não é assim. Ai, sério. Eu não tenho a intenção de me casar por política, mas também não quero namorar casualmente. Eu quero estar com uma garota por quem me apaixone à primeira vista. Olha o irmão envergonhado, a irmã está rindo loucamente. Meu Deus, esta era. O homem mais puro está aqui. Eu realmente te admiro. Tão tímido, parece que eu te mimo demais.
Me devolva o cartão que te dei. Isso não vai acontecer, irmão. Mas eu vou torcer pelo seu amor. Obrigado pelo cartão. A irmã fugiu rapidamente, deixando Tairrich com raiva a ponto de ascender aos céus. Mas, em um instante, ele abaixou a cabeça e cobriu o rosto. Quando levantou a cabeça, seu rosto já estava vermelho até o pescoço. Obviamente, ele já tem alguém em mente, e essa pessoa está agora se curvando 90 graus para se desculpar com ele. Por causa da minha vida pessoal, causei uma grande perda para você. Peço desculpas sinceras novamente. Tairrich não se importa. Embora tenha havido um escândalo, eu interfiro em sua vida casualmente. Causado pela vida privada. Você não precisa se desculpar tanto. Como pode ser seu problema? Como sua secretária, não consegui impedir esse absurdo. É minha negligência. No futuro, farei bem o meu trabalho e nunca deixarei sua reputação ser prejudicada. Tairrich ficou perplexo com essas observações. Na opinião dele, não é nada. E ele realmente não entende. Ele precisa se curvar e se desculpar assim? Dizendo que é sua própria negligência? É, também, para Jian Minjin. É apenas um trabalho que precisa ser bem feito. O que ele está esperando afinal? Um homem deprimido. Inesperadamente, assim que ele saiu da empresa, foi cercado por paparazzi. E ele, por causa da estimulação das luzes, caiu em memórias dolorosas e não pôde deixar de vomitar. O homem puro está apaixonado secretamente pela primeira vez. Pendurado em um soro, ele tem que espiar as pessoas. Mas a pequena secretária o considera apenas um trabalho. O homem que acabou de sair da empresa teve uma reação de estresse por causa das luzes. Jian Minjin entrou em pânico. Será que um ataque de pânico está acontecendo? Justamente neste momento, um carro parou na beira da estrada. Kim Tair está aqui há muito tempo. Min Kyun ajudou Tair a entrar no carro e saiu a tempo. Ele ainda não havia se recuperado. Até o assento estava arranhado. Diretor, respire fundo. Tair era como se estivesse usando tornozeleiras. Ele respirava fundo, mas a sensação de sufocamento ainda tomava conta de todo o seu corpo. Ele já não conseguia ouvir o que Kang Min-kyun estava gritando. Ainda com lágrimas nos olhos. Tair, você é o mestre da TK. O mundo inteiro está prestando atenção em você. Você deve sempre ser honesto e autossuficiente e nunca baixar a guarda. Você deve se lembrar que você é a face da TK e o futuro da TK. Finalmente, um dia, ele, incapaz de suportar a pressão, desmaiou sob as luzes. Tair, acorde. O homem abriu os olhos de repente. Ele estava em um hospital? Droga. Parece que ele desmaiou. Pensei que já estivesse totalmente curado. Lembrando da cena antes de desmaiar. Kang Min-kyun o viu daquele jeito. Olhando para a pessoa dormindo no sofá. Será que ela estava com ele o tempo todo e não saiu? Já é essa hora. Ela deve estar muito cansada. Kang Min-kyun não dorme bem. Como se sentisse algo, ele acordou em um instante. Os dois se encararam. Você ainda não pode se levantar. Não precisa. Estou bem. Não, sente-se. Volte para casa primeiro. Você também deve estar muito cansada. Não consegui investigar com antecedência. É minha responsabilidade cuidar do seu estado de saúde. Fiquei aqui por vontade própria. Você também não tem comido muito ultimamente. Tair murmurou, argumentando, eu não sou uma criança, mas foi rejeitado sem piedade. Ele trouxe comida adequada para pacientes. Embora possa não ser do seu agrado, você deve comê-la toda para o bem da sua saúde. Os assuntos de hoje já foram resolvidos. Não se preocupe, nada será vazado. Ele estava um pouco desconfortável. Kang Min-kyun estava assim. De repente, ouviu-se um ronco vindo da barriga. Tair ainda estava pesado. O humor melhorou instantaneamente. Ele começou a rir alto. Vá comprar comida também. Eu não vou comer se você não comer. Não sei se é por causa do sonho, mas hoje ele está falando mais do que o normal. Eu costumava pensar que você era um robô. Eu não esperava que você também tivesse um lado humano comum. A primeira vez que desmaiei foi quando tinha apenas 20 anos. Meu pai era bastante rigoroso e me pedia para ser perfeito o tempo todo e não mostrar uma aparência dispersa. Como os repórteres sempre me seguiam querendo descobrir algo, meu pai me pediu para ter cuidado com o que eu dizia e fazia. Passo cada dia em tensão, afinal, não posso causar prejuízos ao grupo com minhas palavras e ações. Aqueles repórteres ficam à espreita dos meus erros, seguindo-me o tempo todo. Pensei que já estivesse acostumado com o brilho dos flashes. Mas não é assim. Um dia, quando estávamos tirando uma foto de família, ouvi um estalo. E desmaiei diretamente. Enfim, ficou assim. Então,
O que eu quero dizer é: espero que você viva de forma mais relaxada. Tairi nunca tinha visto Xia sorrir assim. Não imaginava que ele também teria suas próprias dificuldades. Após a refeição, Min-kyun se levanta para se despedir. Amanhã de manhã tem uma videoconferência. Eu voltarei às 8 horas. Tairi está olhando as horas. Já são 3 da manhã. Faltam apenas algumas horas para começar a trabalhar. Espere. O nome dela é Kang Min-kyun. Inclinando a cabeça, ele a convida. Por que você não dorme aqui? Chegou a vez de o amor florescer. A irmã mal pode esperar para dominar o mundo, mas o pai é tão ingênuo que, ao testar uma tática, só ousa imaginar dar as mãos. Você tem mais alguma instrução? Ele volta a si. Não, não, pode ir. Assim que a secretária sai, ele leva as mãos à cabeça em desespero. Será que ele machucou a cabeça quando desmaiou agora há pouco? No dia seguinte, ainda bocejando, a secretária aparece pontualmente. Ele também deve estar bem cansado, mas não dá para perceber nada. Ontem ele falou um monte de coisas irrelevantes. Isso é completamente diferente do que ele costuma fazer. Será que é porque não está se sentindo bem que ele se torna ganancioso? A reunião termina. Considerando sua condição física, Min-kyun adiou todos os compromissos. A irmã chega de repente. Para que você veio? Meu irmão está hospitalizado. É claro que eu tenho que vir vê-lo. Tairi, você está ferrado. Papai e mamãe já estão extorquindo dívidas para comprar tônico para você. Tairi entra em colapso. Começa de novo com eu não quero beber tônico. A irmã de repente se vira para Min-kyun. Você é a chefe Kang Min-kyun, certo? Eu já te vi antes. Você ficou em primeiro lugar na assembleia da empresa. Que incrível! O irmão a expulsa. Tai Soo-jin, se você terminou o que tinha para fazer, vá embora logo. Não diga coisas estranhas. A irmã o puxa para o lado de forma misteriosa. Eu vim te ajudar. Sua louca, como você vai me ajudar? Que tal eu simplesmente contar para ela? Sem esperar que o irmão concordasse, ela corre em direção a Min-kyun. Vamos tomar um café juntas. Chefe Kang, você se assustou ontem, não foi? Sim, eu não esperava que o diretor executivo fosse desmaiar. Na verdade, não importa quando ele desmaie. Não é de admirar. Desde sempre, nunca vi meu irmão relaxar de verdade. Meu pai queria que ele se tornasse o herdeiro perfeito desde pequeno. Meu pai era ambicioso. Mas, em comparação com a ambição, ele não tinha capacidade suficiente. Então, o avô desistiu dele muito cedo. Até meu irmão nascer, meu pai queria usá-lo para solidificar sua posição na TK. Para não decepcionar as expectativas, meu irmão sempre fez o possível para fazer tudo da melhor forma. Mas, quando meu irmão tinha 20 anos, Junho-seop apareceu, ou seja, o atual Tai Junho-seop. Você conhece os rumores sobre ele, certo? Min-kyun já ouviu falar. Na época, a filha mais nova do grupo TK se apaixonou por um jogador de vôlei. Ela fugiu de casa e, 20 anos depois, chegou a notícia de sua morte, deixando apenas uma criança. O avô o trouxe de volta, já que ele não tinha para onde ir. Isso foi como um raio para Tairi, que sempre acreditou ser o único herdeiro. Para não ser superado por Junho-seop, ele se dedicou. Ele deu toda a sua juventude para perseverar, mas, devido a um erro do pai há pouco tempo, metade do poder da empresa está inclinado para Junho-seop. Então, meu irmão provavelmente está abalado. Além disso, ele foi chamado de volta ao trabalho depois de não ter folgado por alguns dias. Então, a pressão deve ser muito grande. Vendo a compaixão de Min-kyun, chefe Jang, na verdade, com você ao lado do meu irmão. Você não faz ideia de como me sinto segura. Então, posso te chamar de Uni? Vendo Min-kyun assentir, ela se esforça ainda mais. Meu irmão é tão lamentável. O que devemos fazer com meu irmão? Meu irmão é um tolo. Ele nem sabe como relaxar nas férias. Uni, o que devo fazer? Como posso fazer meu irmão relaxar? Jang Min-kyun é indefesa contra as lágrimas de uma garota. Assim, ela caiu no plano de Tai Soo-jin e concordou em ajudar Tairi a relaxar, embarcando em um carro para Jeoji. Tairi não queria ir, mas, após a persuasão de Min-kyun, ele obedeceu e se calou. Mas ele ainda estava com uma cara orgulhosa. Fazer o quê? Basta dormir por alguns dias. Embora ele diga isso, sua expressão o trai completamente. O olhar da pequena secretária para ele está cheio de pena. Parece que ele estava tenso demais antes. Assim, uma viagem inesperada começou. No momento em que a palma da mão tocou a dele. Nem mesmo a maior chuva pode apagar seu coração excitado com esta viagem com a pequena secretária.
E também o fez se apaixonar completamente. Jinsky sempre foi o comissário de arte desde a escola. Também foi presidente do clube, então a irmã confiou essa viagem a ele. Um alojamento onde a alma pode ser curada na natureza, quartos espaçosos e luminosos. Para Tairi, a única desvantagem é dividir um quarto com o Jinsky. Ele não consegue dormir com alguém por perto. Enquanto isso, a irmã também começou a atacar a pequena secretária. Finalmente pisamos nas férias. Pelo menos deve haver alguma atmosfera. Jinsky começou a insistir. As senhoras ainda não estão prontas? A irmã falou em voz baixa. Tairi olhou para cima e viu Kang Min-kyun, que era completamente diferente do habitual. Ela estava timidamente puxando a saia e parecia um pouco tímida. Isso atingiu o coração de Tairi. Não é por nada que vocês se vestem tão requintadamente. Claro, você tem que se vestir para as férias. A irmã a puxou para o lado. Irmão, o corpo da irmã Min-kyun é tão bom. Tairi ficou louco. Não diga coisas estranhas. Assim que saíram, a irmã começou a dar conselhos. Eu e Jinsky vamos comprar coisas. Vocês deem uma olhada nos arredores para ver se há algum lugar divertido para ir. Min-kyun olhou para Tairi. Então eu vou dar uma olhada ao redor. Vamos juntos então. Quando Min-kyun era criança, havia uma montanha como esta perto da casa de todos. Ele contou histórias divertidas do passado enquanto caminhava. Um está olhando a paisagem e o outro está olhando para ele na paisagem. Veja ali. Ele não consegue provar o resultado. Ele pegou um aleatoriamente e colocou na boca. É comestível? Claro, é doce e azedo e muito delicioso. Você também experimenta. Ele olhou friamente para a ponta do dedo de Min-kyun com um sorriso. Abriu ligeiramente a boca e experimentou. Depois de mastigar algumas vezes, o sabor azedo explodiu na boca. É tão azedo. Parece que você não comeu totalmente maduro. Experimente este. Uma corrente de respingos surgiu em um riacho cristalino. Tairi mostrou a Min-kyun como ele estava jogando pedras na água. A menina estava parada em um canteiro de flores. Virou a cabeça e gritou para que ele alcançasse. Ele até pegou uma pequena flor e começou a fazer um anel para ele. Nos últimos 10 anos, ele nunca tinha visto Tairi mostrar essa expressão. Parece que ele está realmente feliz. Você me disse antes para viver uma vida relaxada. Acho que você também deveria relaxar um pouco. Tairi franziu os lábios. Sim, eu realmente não saí para brincar assim. Isso é ótimo, mas o tempo em abril é como o rosto de uma criança. Muda rapidamente. O céu que estava ensolarado de repente começou a chover forte. Tairi diz que é sempre assim. Sem mencionar a saia de Min-kyun, ela lembra de ter cuidado com o chão escorregadio. Min-kyun insiste. Não é fácil para ela andar. A saia é justa e fácil de mostrar demais. Ela segura a pedra. E tem que puxar a saia com cuidado. Tairi a observa preocupado, as pontas dos dedos tremendo levemente. No momento em que Min-kyun quase perde o equilíbrio novamente, ele a agarra. A menina está cheia de surpresa. Tairi olha para ela e diz, segure minha mão. Min-kyun sussurra obrigada. E aperta a mão dele de volta. Claramente a chuva fria está batendo neles, mas ela ainda está fervendo. Isso é enlouquecedor. De repente começou a chover. O jovem Shebol arrogante se transforma em um cachorrinho puro. Ele fica vermelho e tímido imediatamente. Todo o seu corpo está expressando amor, mas ele não consegue dizer as palavras certas. Os dois se abrigam na estação por causa da chuva forte. A garota está encharcada e tremendo de frio. Ao ver isso, ele tira o casaco, torce com força e sacode o excesso de água. Coloca sobre a garota. Kim Tairi chegará em breve, aguente assim por enquanto. Mas, diretor, você parece estar com mais frio do que eu. Você está bem? A mão estendida de Min-kyun o deixa perplexo. Estou bem, só estou um pouco quente por ter corrido. Mas seu rosto está muito vermelho. Ela estende a mão e toca a testa de Tairi. Você parece estar com febre. Quando os dedos frios tocam a pele quente. Ela está tremendo toda. Eu estou bem, você não pode pegar um resfriado. Dito isso, ele tenta tirar a camisa para dar a ela. O coração de Tairi bate forte. Ela estava até nervosa a ponto de tirar a roupa. Mimi chegou a tempo. Por que vocês estão todos encharcados? Entre logo no carro, porque há muitas coisas compradas e Min-kyun só pode ficar com Tairi. Juntos, sempre que o carro passa por uma lombada, as pernas dos dois se tocam. O rosto dela começou a corar de novo, até os punhos cerraram. Só Min-kyun estava como sempre, conversando e rindo com a irmã desde que voltou para a pousada. Os olhos de Tairi pareciam grudados na garota, o mesmo olhar de sempre. Tudo parecia brilhar aos olhos dela.
O homem arrogantemente dominador de sempre agora se tornou um túmulo, sem conseguir interromper nem um pouco o assunto da garota. Jian Minjin, como posso deixá-la me importar tanto? Ela estava sozinha no pátio, olhando para o céu, e então abaixou a cabeça. Primeiro, o anel que a garota fez para ela com flores durante o dia. Ela relutava em jogá-lo fora até agora. Diretor, você está aqui? Ela escondeu as flores instantaneamente. Eu estava me perguntando onde você tinha ido. Por que você saiu sozinho? Eu saí para respirar um pouco de ar fresco. Os dois se sentaram à mesa para apreciar a lua. Estou muito feliz hoje. Eu não percebi quando estava ocupado com o trabalho antes. Só quando saio para me divertir percebo que parecia que eu só estava correndo para frente e não descansava muito. Entendo. O humor de Tairi ficou sombrio. Você era tão apaixonado antes. Eu arrastei você para baixo. Diretor insensível. Na verdade, eu sou muito inteligente desde que era criança. Eu faço tudo bem. Então, mesmo que eu tenha que começar a trabalhar imediatamente depois de me formar na universidade por causa da minha má situação familiar, eu pensei que tudo que eu tinha que fazer era trabalhar duro. Tairi sorriu. Sim, na verdade você está fazendo muito bem. Então, no futuro, também irei ajudá-lo. Estarei ao seu lado até que você esteja no topo da TK. O humor de Tairi é como estar em uma montanha-russa. Por causa de suas palavras, às vezes subindo e às vezes descendo. Então, por favor, cuide de mim. Neste momento, o telefone de Min Kyun tocou. Era uma chamada de Yoon Seung. A atmosfera harmoniosa foi interrompida. Desculpe, vou atender uma ligação. A pequena secretária entrou na sala. Sons intermitentes chegaram aos seus ouvidos. Não é nada, tudo resolvido. Estou ocupada agora. Estou ocupada no trabalho. Estou em uma conferência com colegas da empresa. Tairi, que estava imerso na felicidade, sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado em seu rosto, sob a luz fria da lua. Só restava uma lata na mesa, amassada. Ele pode intimidar o mundo com seu rosto. Mas ele perdeu miseravelmente no amor secreto. Ele não quer ir atrás dela adequadamente, mas está indo cada vez mais longe no caminho da morte. Para a pequena secretária, o Tairi do passado voltou, escondendo o desapego sob uma máscara gentil. Usando uma voz suave para embalar uma víbora venenosa, até mesmo os rígidos modos e gestos não conseguem esconder a arrogância única de alguém que está em uma posição elevada por toda a vida. Este é o príncipe herdeiro da TK. Tairi caminhou para frente em grandes passos. Min Kyun correu atrás dele enquanto relatava a programação. Depois de voltar da viagem, ele mudou completamente. Até mais cruel do que antes. Eram esses os sonhos dele? Não. Na verdade, Tairi era sempre assim. Ele retomou sua agenda lotada, mas seu coração parecia bloqueado. E a razão para isso é a mulher à sua frente, a diretora. A secretária de repente olhou para cima. Ela abaixou a cabeça envergonhada, quase sendo pega espionando. Ela sempre faz um trabalho perfeito. Ela realmente se esforça. Até isso é trabalho para ela? Já que você gosta tanto, vou deixar você fazer o suficiente, refazendo sem parar. Ela permanece impassível, mesmo com uma semana de trabalho empilhada como uma montanha. Ela nunca vacilou. Ela sabe que Kang Min-kyun sempre foi assim, mas isso a irrita. Uma batida na porta. A diretora preparou o jantar para você, arroz com cogumelos e malte do restaurante F. Este é um restaurante que ela frequenta. Com certeza, ela é perfeita em tudo. Mas Tairi comeu apenas uma mordida. E colocou a colher de volta. Você gosta disso, não é? Eu te dou. E eu não gosto de beber malte. Eu sabia que você provavelmente não gostaria, então preparei outro jantar. Este é um mingau de abalone feito sob encomenda do hotel. Tairi também ficou furioso, mas não porque odiava. Pelo contrário, ela está com raiva porque é tão gostoso. Espere até o trabalho terminar. Tairi também saiu do escritório e viu uma cena chocante. Por que você está comendo isso? Você não acabou de me dizer para levar e comer? Ela disse isso casualmente. Mesmo assim, você não precisa. Você ainda quer comer? Devo pedir mais uma porção para você? Não, eu já comi o suficiente. Você está de propósito comendo isso na minha frente? Não, porque há muito trabalho a fazer para economizar tempo. Ela de repente começou a discutir. Você não se importa nem um pouco que eu já tenha comido? Você está falando da colher? Eu lavei, não precisa se preocupar. Kang Min-kyun já está enlouquecendo. Ela pegou o copo na mesa e bebeu tudo de uma vez. A secretária entrou em pânico. Eu estava bebendo isso. A bebida escorreu pelo lado da boca de Tairi.
Ela pegou um lenço de papel e se inclinou para ela com uma expressão infantil. Não era meu originalmente? Você ainda quer beber? Quer que eu compre um copo para você? Mas estou saindo do trabalho. Depois de dizer isso, ela apontou para a tela. Organize bem o PPT. Tyre se inclinou e sussurrou em seu ouvido em uma voz que apenas os dois podiam ouvir. Então, bom trabalho para você. Desta vez, Kang Min-kyun não respondeu, mas os punhos cerrados revelaram seu humor. Desta vez, vendo Kang Min-kyun perder o controle, ela deve estar muito zangada, certo? Porque seu rosto estava tão vermelho. A aparência frustrada e vacilante de Kang Min-kyun pode realmente deixá-la tão feliz. Isso é realmente interessante. Entregar pessoalmente sua rival amorosa para a empresa, fazendo Tyre se arrepender de querer se esbofetear, ela estava com ciúmes a ponto de enlouquecer. O homem se levantou e começou a se apresentar. Ela, Kang Min-kyun. Depois, é o advogado representante do escritório de advocacia ANP. O destaque de hoje está aqui. Olá. Eu sou o advogado Lee da ANP. Ele é o irmão próximo de Kang Min-kyun, mesmo que ela não goste dele. Esse cara vai começar a trabalhar na PP a partir de hoje, quando o plano de aquisição começar. Ela estabeleceu uma equipe especial TF, o passo mais destrutivo para Tyre. O escritório de advocacia MV do advogado Lee. Foi ela quem escolheu pessoalmente. Após as férias, o que se seguiu foi um aumento acentuado na carga de trabalho. Kang Min-kyun não só é responsável pelo trabalho de secretária, mas também ajuda a equipe TF, fazendo com que ela se esqueça da hora com frequência. Além disso, recentemente Tyre sempre joga pequenos truques com ela. Que infantil! Ela parece que esses truques ela não pode suportar? Porque ela é Kang Min-kyun, e Tyre tem estado extremamente ansioso nos últimos dias. A pequena secretária parece muito cansada ultimamente. Ele começou a refletir. Será que ele foi longe demais? Não, ela é sua chefe. Organizar o trabalho não é um dado adquirido? O que ela está divagando? Pensando nisso, ele começou a procurar a pequena secretária novamente. Ela não está em seu posto de trabalho. Arquivos altos podem ser vistos em todos os lugares, mesas bagunçadas que não podem ser limpas a tempo. E a comida que foi comida apenas pela metade, todos dando um tapa na cara de Tyre. Ela nem comeu direito? Se você acha difícil, diga a ela. Quando Tyre aparece de repente, deixando o líder da equipe muito surpreso. Como você veio? Eu estava apenas passando. Subordinados, sem dúvida, não param de elogiar a excelência de Kang Min-kyun. Sua secretária é incrível. Não há nada que ela não saiba fazer. Sim, minha secretária é muito capaz. Então, onde está minha secretária, a diretora Kang agora? Ouvindo que ela está na TF. Tyre se virou rapidamente. Por que ela está lá de novo? Assim que chegou à porta, ele viu uma cena que o deixou louco. Eles precisam trabalhar tão juntos? Conforme a porta se abria, o ambiente ficou silencioso instantaneamente. Kang Min-kyun, você parece muito ocupada. Eu só terminei de enviar os arquivos. Sentindo que o clima estava errado, após se aproximar, a secretária Kang nos ajudou muito. Sou muito grata a ela. Fui eu quem solicitou os dados à secretária Kang primeiro. A secretária Kang nos deu uma cópia. Um relatório muito perfeito. A diretora Kang é realmente excelente, mas ela não deveria ter tempo livre para fazer essas coisas, certo? Os dados da construção no exterior estão organizados? E como está o projeto da usina de energia de Tegu? O gerente Lee abaixou a cabeça e começou a relatar. Um relatório detalhado precisa esperar até às 15 horas, o que desagradou Tyre. Ela caminhou até Yun-sung e disse, este relatório deveria ser feito por você, certo? Afinal, eu contrato vocês para fazerem isso. Por acaso a secretária do diretor executivo da TK Products é sua amiga? Me desculpe. Foi minha negligência que causou inconvenientes ao seu trabalho. Após intimidar a diretora Kim, ela olhou para a pequena secretária. Por que não sai logo e faz alguma coisa? Antes de fechar a porta, ela de repente olhou para trás. Então, bom trabalho a todos. Espero que todos se apresentem bem e não fiquem sempre incomodando minha secretária. Parecia que ela estava falando com todos, mas os olhos de Tyre estavam fixos no gerente Lee, cujo rosto ficou frio. Para seduzir a garota que gosta, ela bebeu uma garrafa inteira de água com gás de uma vez e tentou avaliar a reação dela. Só porque Tae-jong-seop disse a ela recentemente que sua namorada disse que ela parecia sexy bebendo água daquele jeito. No começo, ela achou esse comportamento nojento. Agora, ela está imitando de forma infantil. Kang Min-kyun se sentiu mais cansada ultimamente.
Após o seminário, Tairi se tornou uma workaholic e ela também está sofrendo as consequências, mas é melhor do que arrumar problemas. Hoje, ela não só perdeu o almoço, como também a comida vegetariana acabou. Ela começou a procurar alternativas com alto teor calórico. Era o chocolate que ela gostava. Felizmente, estava em promoção. Tairi apareceu de repente. O que você está fazendo agachada aqui? Ela pegou a sacola da mão de Min-kyun, se virou e foi pagar. Então a convidou. O clima está bom. Vamos passear lá fora. Ela abriu a garrafa de água com gás em sua mão. Sob o olhar perplexo de Min-kyun, ela inclinou a cabeça para trás e começou a beber. Kang Min-kyun apenas a observava. Seus olhos não se desviaram nem por um momento. Dos lábios de Tairi bebendo água, ela olhou para o pomo de Adão dela se movendo para cima e para baixo. A água escorreu do gargalo. Ela lambeu as gotas de água acima e só então percebeu que a pequena secretária estava olhando para ela. Isso a fez começar a ter pensamentos aleatórios novamente. Será que Tae-jong estava certo? Kang Min-kyun foi atraída pelo charme dela? Ela de repente ficou um pouco nervosa. Antes, eu achava que era muito sem classe ver outras pessoas bebendo água assim. Mas ao experimentar, descobri que é bem agradável. A pequena secretária não só estava inexpressiva, como também revirou os olhos para ela. Você não está digerindo bem? Não. Ela foi enganada por Tae-jun de novo. Vendo Min-kyun rasgando o chocolate, de repente me lembrei de algo. Isso mesmo. Este é o chocolate que você gostava de comer quando estava no instituto de treinamento, certo? Você ainda se lembra? Ela deu outro pedaço para Tae-jong. O homem riu sem graça, dizendo que queria me devolver o jogo da memória. Naquela época, Min-kyun dividiu com ela, dizendo que era seu lanche favorito porque tinha muitas nozes e era econômico. Vendo que ela ainda gosta das mesmas coisas de antes, faz Tae-jong sentir como se tivesse voltado ao passado. O chocolate também se tornou especialmente doce, e seus lábios e dentes estavam cobertos de caramelo pegajoso. Ela secretamente olhou para a garota. Doce na boca, mas amargo no coração, desde então até agora. Acontece que ela era a única que estava olhando silenciosamente, no momento em que Min-kyun desabotoou sua roupa. Ela finalmente entendeu por que o homem estava com raiva. Ao apoiar a garota de volta ao quarto do hotel, mesmo que a outra estivesse sempre se apoiando nela. Ela nem olhou para ela. Ela estava tão bêbada. Ela não queria se aproveitar da situação. Especialmente porque Min-kyun confiava tanto nela. Assim que abriu a porta, ela chutou os sapatos. Ela estava seguindo atrás dela, muito preocupada. Tenha cuidado para não cair. A garota não reagiu, apenas olhando em volta alegremente. Yoon-seung levantou os olhos e viu a cama ao lado dela. Ela não sabia o que estava pensando. Opa! A garota voltou para procurá-la. Eu não consigo desabotoar este botão. Você pode me ajudar? Quanto você bebeu? Min-kyun ficou ali, esperando que ela desabotoasse cada botão, no momento em que tirou o sobretudo. Yoon-seung ficou pasmo. Acontece que tudo tem uma pista. Por que Tairi está com raiva? Para dar suas roupas para ela e impedi-las de sair repetidamente. Isso a deixou furiosa. Aquele cara também viu. Vem Min-kyun, você realmente... Você bebe tão mal. Por que ainda bebe tanto? Você sabe que assim... É perigoso na frente de um homem. A garota se virou sem se importar. E daí? Você é meu opa. Ela nem fechou a porta do banheiro direito. Às vezes, essa confiança incondicional é uma crueldade. Ela não foi tratada como um membro do sexo oposto. Merda. Yoon-seung me cobriu o rosto frustrado. Eu também sou perigosa. Ela encontrou Min-kyun por acaso quando estava saindo do trabalho. Depois que comeram juntos, ela se lembrou desse momento quando levou a garota para casa. Por mais de 10 anos, ela se acostumou a cuidar dessa irmã. Elas estão juntas desde pequenas. Pegando besouros, apanhando borboletas, colhendo flores silvestres para fazer anéis, ela viu a menina crescer. As duas são como irmãos de verdade. Mesmo quando ela foi para a universidade teve que se alistar no exército. Ela apenas sorriu e disse à menina para esperar que ela voltasse. Quando esse sentimento começou a mudar, Yoon-seung ouviu em silêncio as reclamações de Min-kyun. Para cada palavra que ela dizia, ela a confortava. Min-kyun de repente começou a se desculpar, não imaginando que o diretor executivo ficaria tão irritado. Normalmente, eu faço todo esse trabalho, mas acabei te envolvendo. Yoon-seung sorriu. Na verdade, eu também errei. Não é isso. Hoje, durante o dia, o diretor executivo de repente perguntou sobre nosso relacionamento, então eu disse.
Mas parece que eu disse algo errado. Ela parecia estar de muito mau humor. Talvez ela tenha entendido mal. Que eu estava te ajudando porque sou próximo de você, mas ela precisava ficar tão irritada. Será que algo aconteceu naquele dia no hotel? Yoon-seung intencionalmente escondeu. Parece que não aconteceu nada de especial. Então, o que está acontecendo? Talvez o diretor executivo Tai tenha uma personalidade um pouco estranha. Isso é verdade. Não muito tempo atrás, ela ainda estava fazendo birra por causa da comida. Ela não gosta disso. E não gosta daquilo. Yoon-seung apenas ouviu Min-kyun mencionar constantemente outro homem na frente dela. Ela apertou o volante. Tai é demais. Que atuação! Ela rejeitou o velho Chi-Xian, tentando agradar a garota. Mas como a outra pessoa atendeu uma ligação, ela a arrastou para fazer hora extra. Mesmo com sua fortuna e um rosto bonito de Jazz, ele não pode impedir o comportamento mesquinho desta pessoa. A pequena secretária tem um encontro com um amigo de infância. Ouvi dizer que há um udon delicioso por perto. Eu, seu irmão, te convido. No meio da frase, ela ouviu alguém correndo em sua direção. Era diretor executivo Tai, com uma expressão séria. Diretor executivo, você não tinha saído do trabalho? Eu estou me preparando para voltar para fazer hora extra. Eu não te disse? Eu tenho que coordenar os projetos de comércio e energia, e também ajustar a programação de amanhã. Enquanto ela falava, ela pegou o celular da pequena secretária. Ela ainda não tinha desligado a ligação. Min-kyun pediu desculpas a seu amigo de infância. O homem tinha um olhar presunçoso. É sério? Parece que você tinha um encontro marcado. Eu jantei com seu irmão mais velho. Ele está provocando a secretária de novo. O que fazer? Se você tem compromisso, pode ir. Só me dê os documentos. Min-kyun cerrou os punhos. Isso ainda não está pronto? Então organize para mim. É melhor eu ficar e fazer hora extra. Min-kyun não aguentava mais ouvir. O dia todo como uma mesa. Diretor, como posso deixá-lo sozinho? Você é incrível. Então, por favor, quando ele voltou ao escritório, ele parecia acabado. Ele merece morrer. Aqui precisa pausar um pouco. Voltando para meia hora atrás. Ele viu o trabalho duro da secretária júnior durante esse tempo. Então ele operou totalmente. Seu cérebro de celibatário desde o nascimento inventou um plano perfeito, passando pelo escritório dele depois do trabalho. Deixá-lo pedir comida deliciosa para si, em seguida, alegar ter uma emergência e deixar a comida para ele sair livremente. Dessa forma, ele definitivamente ficaria muito comovido. Mas, na realidade, seu comportamento só fez a secretária júnior querer mover sua vida. Por que tinha que ser hoje? Jantar com aquele cara. Originalmente queria cuidar, mas acabou fazendo ele trabalhar até mais tarde. Ele definitivamente vai ficar muito bravo, certo? Contanto que eu compre algo gostoso para ele, ele vai se acalmar. O infantil Tairi começou seu plano mental, mas não queria abrir a porta. Outro rosto de não quero mais viver. Ele recuou em um segundo. Seu coração também ficou ansioso. Mas ainda entregou o pedido de comida escrito. Min-kyun pegou mecanicamente, sem esperar que ele falasse. Começou a insinuar freneticamente o telefone. Ele planejava pedir 2 porções para comerem juntos, mas a atmosfera neste momento. Nem preciso pensar que seria rejeitado. Simplesmente peça uma porção maior. Eles dividem e comem. Assim que estava prestes a falar, a secretária júnior desligou o telefone e se levantou abruptamente. Diretor, eu também vou jantar. Voltarei antes da refeição. Vou pegar sua refeição. Ele estragou tudo de novo. Depois de aprender. A secretária júnior trouxe o jantar. Tairi ainda estava trabalhando, ficando perplexo. Há alguns dados aqui que não correspondem. Depois de dizer isso, ele deixou o assento e puxou a cadeira, sinalizando para ele se sentar. Os dois começaram a comparar os dados. Com o som alto da digitação, Min-kyun entrou totalmente no estado de trabalho. Tairi olhando para seu perfil. O que você comeu? Por que parece que você está com mais fome? Ainda bem que o chocolate ajudou. Aqui, isso é o risoto italiano que pedimos agora há pouco. Tairi come salada. Coma isso. Mas este é o seu jantar. De repente, não quero mais. Min-kyun achou que ele não gostou da comida e queria ajudá-lo a pedir de novo. Tairi finalmente não conseguiu mais disfarçar. Estava tão irritado que seu rosto ficou vermelho e parecia louco. Coma isso. Min-kyun de repente sentiu o cheiro do perfume dele. Por alguma razão, isso deixou um pouco tonto, então ele prendeu a respiração. A pessoa ao lado começou a conversar. Isso deve ser melhor que o aglio e olio.
Você sabe o quão exigente eu sou. Min Kyun respondeu silenciosamente. É muito bom, mas na verdade ele não sentiu o sabor do arroz. Porque ele estava muito preocupado com a pessoa ao seu lado e com o perfume que o deixava tonto. Receber horas extras e ter um encontro da última vez parece muito romântico, mas para a pequena secretária, da última vez, mesmo que ele fosse bonito, fazê-la trabalhar horas extras era como um cachorro. A melhor amiga dela achou que havia algo errado. Será que ele a deixou trabalhando até mais tarde para jantar com você? Estamos assistindo muitos dramas. Impossível. Além disso, o diretor disse que me odeia desde o primeiro dia no instituto de treinamento. Ele está me intimidando sem motivo. Talvez ele esteja sentindo algum remorso hoje. As duas melhores amigas olharam para ela ao mesmo tempo. E você? O que você sente por ele? Você está atraída por ele? Em sua mente, memórias com Tae vieram à tona. Os lábios dele, os olhos dele, as sobrancelhas dele e o olhar que fazia seu coração disparar. Não posso pensar mais nisso. Suprima o sentimento que a faz tremer. Para ser honesta, ele é realmente bonito. E não é o seu tipo ideal? Eu também quero um chefe parecido com um ídolo. Assim, talvez eu gostasse de trabalhar. Min Kyun parecia enojada. Não é assim. Um chefe bonito é como um cachorro. Aqui tem um Shiba Inu. Não é fofo? Mas ele não obedece. Ainda é fofo assim, certo? Ele vai latir assim que te vir. Talvez você ainda ache aceitável. Mas se você tiver que cuidar desse cachorro por um dia, 10 horas. Essa é a sensação que ela tem em relação a Tae. Se estiver muito cansada, ela também pode solicitar uma mudança de departamento. Mas ela também tem orgulho. Não recuar sem dar o seu melhor. Não é o estilo dele. Um dia, ele vai deixar Tae reconhecer sua capacidade. Está ficando tarde. Yoon-sung está se preparando para voltar. Min Kyun diz que comeu demais. Então ele se oferece para levá-la para casa e dar um passeio. Eles caminham e conversam. Já voltei para o país há um mês. Tão rápido? O tempo passa tão rápido. Exatamente. Parece que estávamos na escola juntos ontem, mas agora estamos trabalhando juntos de novo. Você não acha que é bom? Podemos nos encontrar durante o intervalo e o trabalho em equipe é semelhante. Yoon-sung para de repente. Naquela época, havia muito para te ensinar. Mas agora, parece que muitas coisas mudaram. Quando Min Kyun estava na faculdade. Por ser muito jovem e ter ficado em primeiro lugar, ela era uma celebridade na escola. Mas ele quase não tinha amigos. Yoon-sung costumava procurá-lo ativamente, quando eles estavam juntos. Ele só gostava de discutir estudos. Para ele, estudar era uma alegria. Yoon-sung, que tinha muitos amigos, era o objeto de admiração de Min Kyun. Min Kyun era apenas uma irmã aos olhos dele naquele momento. Até que um dia, sua namorada discutiu com ele por causa de Min Kyun. O homem percebeu pela primeira vez que a irmã que ele viu crescer também era uma mulher. Não, deve-se dizer que depois de deixar o exército, ao ver a garota novamente, ele teve esse sentimento. A garota segurando um buquê de flores timidamente era completamente diferente da irmã de antes. Ela de repente ficou mais alta, seu corpo ficou esguio e ela tirou seus óculos grossos. E ela tinha pretendentes. Ela também fica tímida. Yoon-sung olhou para a garota incrédulo. Ele não conseguia tirar os olhos dela por um momento, mas ela parecia a mesma de antes. Ela ainda era aquela irmã. Até que ela de repente começou a namorar. Yoon-sung, que viu tudo isso, sentiu pena dela pela primeira vez. Claramente, antes de se alistar no exército, ele disse à sua ex-namorada que ele só via Min Kyun como uma irmã. Naquela época, ele era justo e pensava que sua namorada estava sendo irracional. E a fenda deixada para trás desmoronou de uma forma inesperada. Yoon-sung foi ao apartamento da irmã novamente e não viu Min Kyun. Acontece que ela acabou de terminar um relacionamento. Ele bateu na porta e entrou na sala. Min Kyun, você está bem? A garota disse com a voz embargada. Ele não gosta mais de mim. Ela ainda disse que eu era chato e não sentia que estávamos namorando. Yoon-sung deu um tapinha nas costas dela para confortá-la. A garota estava chorando baixinho. Eu cumpri tudo que prometi a ela. Nós tínhamos combinado de sair depois que eu terminasse o trabalho. Eu não sei por que ela de repente quis terminar comigo. Eu realmente me esforcei. Nossa, Min Kyun deve estar muito triste, não é? Irmão, eu sou tão estranho assim? Sem jeito de garota e sem charme. Eu também quero ser como as outras pessoas. Yoon-sung disse a si mesmo. Min Kyun ainda não entende o amor. Mas desde que eles eram muito pequenos, ele sempre a esperava.
E também a ensinou muitas coisas. Ela não pode? Ela não pode tratar Min-kyun assim? Irmão. Uma garota com uma expressão interrogativa estava na frente dele. A voz dela fez Yoon-sung recuperar a razão. O que ela está fazendo? Yoon-sung se virou. Não é isso. Você não precisa se importar com essas palavras. Ela está louca? Finalmente, essa rachadura se expandiu a uma velocidade terrível, a ponto de ela não saber o que fazer. Então Yoon-sung fugiu. E agora, ela quer enterrar esse sentimento. Quer ser um bom irmão. Como família, para sempre ao lado dela. Mas por que ela sempre quer mais? A irmã está simplesmente exausta para que o irmão se case logo. O irmão se preocupa mais em se vestir do que o normal. A irmã tem um sorriso de tia no rosto. Você está um pouco bonito hoje. Será que vai sair em um encontro? O homem coçou o cabelo timidamente. Eu vou para uma reunião. A irmã prolongou o som. Reunião? Você e a irmã Min-kyun estão bem? Já chega. Eu não perguntei nada. Vocês tiveram algum progresso? Tae-hee está histérico. Não diga coisas estranhas de novo. O que foi? Homem e mulher juntos todos os dias. É normal se apaixonarem, né? Tae-hee ficou furioso instantaneamente. Ok, eu deixo você não dizer. Tae-hee é como um gato pisado no rabo. Eu não tenho interesse nela. Nós só temos uma relação de trabalho. Você acha que homem e mulher juntos vão namorar? A irmã ficou pasma. Se não é, não é. Por que você está bravo? Não é porque você está falando coisas estranhas o tempo todo? Eu só estou brincando. Brincando? É muito rude da sua parte tratar a chefe Kang assim. Se ela souber da última vez. Que engraçado fazer esse tipo de piada pelas costas. E Min-kyun neste momento está tendo uma conversa agradável com a mãe dos irmãos. A senhora tomou a iniciativa de se encontrar com a pequena secretária. A vice-presidente do grupo TK, Lee San-ai, é uma perfeccionista que não permite erros. Mas, em contraste com isso, ela ama muito Tae-hee. Desde que Min-kyun se tornou secretária particular, Tae-hee voltou a ser como antes. Ela é muito grata a Min-kyun. Os filhos aos olhos da mãe são sempre perfeitos, tanto que ela não consegue evitar de ceder quando ele faz manha. Isso fez com que Tae-hee desenvolvesse hábitos alimentares exigentes desde pequeno. Min-kyun ouviu sobre Tae-hee. Quando criança, ele era exatamente como ela agora. A senhora de repente fica séria. Na verdade, eu a procurei para outra coisa. Como herdeiro da TK, não é permitido ter nenhuma falha. Então o pai de Tae-hee escondeu o fato de que ele desmaiava. Há 35 anos. A fuga da filha mais nova do grupo TK, Tae-hee, chocou o país. Este assunto não foi esquecido. Originalmente, era seu irmão que se casaria com Tae-hee. Ela não esperava se tornar uma substituta. Seus pais exigiram que ela se casasse com Tae-hee, ou seja, o pai de Tae-hee. E ela, que acabará de se formar na faculdade. Não podia resistir a tudo isso. Seu sonho foi esmagado em seus primórdios. E as consequências do casamento por conveniência fez com que os dois não tivessem nenhuma base emocional. O marido passava os dias bebendo e festejando. Todos a aconselhavam a suportar que isso passaria. Até que um dia, o marido descobriu que Lee era diferente dele. Uma mente inteligente e um rosto bonito. Suficientes para carregar sua ambição. A partir desse dia, a ambição do pai. As expectativas da mãe pesavam sobre essa criança. Ele ainda se lembra de Lee abraçando, dizendo que a mãe não precisa se preocupar, porque Tae-hee esconde suas partes vulneráveis, mesmo que ele tenha um pouco, é difícil de encontrar. Então, hoje, ele quer pedir a Min-kyun um favor. Passos vêm da escada. São os dois irmãos. Tae-hee olha para Min-kyun. Ele ainda é como sempre, mas vê-lo em casa é um sentimento diferente. Ele conteve sua excitação, cumprimentou casualmente e foi ao encontro de sua mãe que se aproximava. Desde que começou a pensar nele, Tae-hee o provocava o tempo todo, a ponto de fazê-lo ter uma ilusão. Como se ele gostasse dele. A frase tão fofo de Daejeon assustou os dois. Quem ouve não consegue acreditar, quem fala encontra uma desculpa para interagir. Eu estava dizendo que esta xícara é muito fofa. Será que este copo ouve elogios todos os dias para ser tão fofo? A expressão da secretária muda de repente. O bulldog francês fica ainda mais nervoso. Que expressão é essa? Não vai pensar que eu te acho fofo, né? Você também gosta do bom e o bom? Nossa, é a primeira vez que encontro alguém que gosta dele. Min-kyun quase se comove. Responde imediatamente que sim, mas secretamente se preocupa se essa resposta está correta. No final, a secretária trata as flores como agulhas. O que é isso?
Um presente para você, grande presidente. Ele mordisca a pequena cebola em cima. O invencível Tairi é, assim, convencido e deixado feliz. Min Kyun trabalha com ele há 10 anos. Esse homem não só é bom em disfarçar com um sorriso, como também é muito imprevisível. Ele consegue apontar a dor do outro com precisão. Ele controla totalmente o ritmo dos sapatos. Ninguém consegue trapacear sob seus olhos. Afinal, a taxa de sucesso de Golden Brick sempre foi alta. É por isso que é tão alta. As metas são definidas tão baixas. Não é como uma loja no bairro. Qual é a porcentagem atual da MS? Preciso te contar até essa informação? Na visão dele, Tairi é um empresário nato. E essa existência que faz os subordinados temerem, pega aquela caneta de cebola ao assinar documentos. Como uma criança que ganhou um brinquedo novo e se exibe para os amigos. Além desse comportamento, ele ainda é o príncipe herdeiro afiado e sarcástico. Remédios amargos são bons para a saúde. Todos devem beber este remédio amargo e viver saudáveis. Só depois de sair eles respiraram aliviados. Como o diretor conseguiu identificar o problema em tão pouco tempo? A intuição dele é assustadora demais. Ele pensava que ele não se importava com a empresa, mas não, ele é como antes. Um Tairi assim, se dissessem que ele tem medo de tomar remédio, provavelmente ninguém acreditaria. A secretária o imita de propósito. Dizendo que remédios amargos são bons para a saúde, o presidente começa a implorar. Ele realmente não quer beber. Tairi sempre usa uma máscara, mostrando às pessoas apenas o lado que ele quer mostrar. E ele assim, parece uma criança mimada. Birrento desse jeito com ele. Diante dele, que resiste, mas no final sempre obedece. Como o coração de Min Kyun pode não se confundir? Essa pessoa desde o início, brilhava aos olhos dele. Não. Deve-se dizer que aos olhos de todos, ele é essa existência. Alguém tocou em sua espada. Assim que Min Kyun se virou, foi cutucada no rosto. Antes que pudesse reagir, o culpado já havia ido embora. Seu comportamento sempre o faz ter mal-entendidos. Sempre que Tairi reclama infantilmente com ele ou o intimida. E quando ele sorri daquele jeito, isso faz sentir como se ele fosse especial para ela. Alguém correndo em sua direção à distância. Min Kyun não estava usando óculos, então ela semicerrando os olhos levemente. Aquela pessoa correu em direção a ele de longe, o contorno gradualmente ficando mais claro. Era um sorriso que ninguém que o visse conseguiria resistir. Assim como agora, ele parece ter entendido errado novamente. Que ele é uma pessoa especial para ela. Ele amou uma garota em segredo por 10 anos, escondendo seus sentimentos cuidadosamente em seu coração. Por tanto tempo que ele pensou que havia desistido, mas quando ela voltou para perto dele, esse sentimento se libertou como uma enchente. Para poder ver a pessoa que amava em seu dia de folga, até mesmo correndo todos os dias, querendo encontrá-la por acaso. Tairi fez tudo. Eu estava te chamando desde lá. Desculpe, eu estava usando fones de ouvido e não ouvi. Ele levantou a cabeça, seu rosto cheio de alegria que não podia conter. Não importa. Eu não esperava te encontrar aqui. Estou realmente feliz. Tairi começou a puxar assunto ativamente. Sua casa também é por aqui? Então você mora tão perto de mim. Superficialmente calmo. Mas na verdade estava louco de alegria por dentro. Mas por que nunca nos vimos antes? Eu tenho corrido aqui quase todos os dias ultimamente. Eu tenho estado muito cansado ultimamente, então não tenho me exercitado, ele disse hesitantemente. O culpado não era ele mesmo? Min Kyun se exercita aqui com frequência? Eu só comecei a gostar de correr recentemente. Quando quero esvaziar minha mente, não há nada melhor do que correr ao lado do rio, Min Kyun disse levemente. Que incrível! Eu também gosto de correr ao lado do rio nesses momentos. Tairi disse coincidentemente. Mas estava radiante por dentro. Então, no que você estava pensando enquanto corria hoje? A secretária hesitou. Ela não podia dizer que estava pensando nele. Ah, como está a proposta que enviei para você da última vez? Essas palavras foram como um balde de água fria, acordando Tairi instantaneamente. Ah, é verdade. Para Kang Min-kyun, ele é o diretor. Provavelmente não há nada pior do que encontrar o diretor em seu dia de folga. Ele começou a recuar, com medo de que a garota gostasse ainda menos dele. Senhorita Kang. Eu vou indo então. Tenha um bom fim de semana. 10 anos atrás. Eles eram colegas da mesma turma. Agora, ele é diretor e ela é secretária. Se ele não fosse Tairi, e fosse apenas um colega comum, como seria? Eles seriam mais próximos? Eu poderia me aproximar de você mais naturalmente se eu não fosse seu chefe?
Não. Contanto que você não seja minha secretária. Enquanto Tae-hee pensava sobre o relacionamento entre os dois, o advogado que veio com Yoon-seung de repente anunciou que ia se casar, ainda com seu primeiro amor dos tempos de estudante. Isso é extremamente romântico. O tio ao lado puxou Yoon-seung. Advogado Lee, nós também somos bons, certo? Quer que a gente ajude vocês a se juntarem? A outra pessoa ficou surpresa. Ele não está namorando o ministro Jian. Os dois que foram mencionados negaram imediatamente. Mas vocês parecem se conhecer há muito tempo, parecem particularmente próximos. É tudo um mal-entendido. Porque o advogado Lee sempre foi bom comigo. Então, por que vocês não estão juntos? Claramente combinam. Min-kyun parecia envergonhada. Não é assim. Nós somos como família. Ser como família é ainda melhor. Como alguém que já passou por isso, digo a vocês que é preciso casar com alguém com quem você se sinta à vontade. Só as mulheres puras correm atrás dos homens. As mulheres devem estar com homens que as tratem como princesas para serem felizes. Jian Min-kyun não é muito inteligente? Yoon-seung disse de repente. O que você está fazendo? A ministra Jian deve estar envergonhada assim. Como? Você ainda não gosta da ministra Jian? Ele simplesmente não gosta de se arrumar. Na verdade, ela é muito bonita. Yoon-seung ainda estava sorrindo, mas seu tom já havia mudado. Recentemente, isso também é considerado bullying no local de trabalho. Você sabe, certo? O tio deu uma grande gargalhada. Eu só estava brincando. Depois do jantar, Min-kyun conversou com Yoon-seung. Eles realmente não são jovens. Até a mãe de Yoon-seung tem insistido para que ele tenha encontros às cegas, mas as carreiras de ambos estão em ascensão. Não há tempo para namorar. De repente, a vizinhança começou a se agitar. Olhe para lá. É o diretor executivo Tae Hee. Min-kyun seguiu o som e olhou. Ele é sempre tão visível. Para que ele pudesse notá-la à primeira vista. Infelizmente, Min-kyun não sabe que Tae Hee também está sempre na multidão. Ele pode ver sua figura à primeira vista. Diante da provocação de seu rival amoroso, Tae Hee finalmente ficou ansioso. Ele passou por Xiao Long e virou a cabeça para olhar os dois, mas logo foi chamado de volta por seu parceiro. Min-kyun olhou para suas costas, sem saber o que estava pensando. Yoon-seung colocou a mão em seu ombro. O que você está fazendo? Vamos também. Min-kyun voltou a si. Ele não sabe. Depois que os dois se viraram, Tae Hee olhou para ele novamente. Yoon-seung parecia estar fazendo isso de propósito. De repente, ele se aproximou dele. Tae Hee arregalou os olhos. Os dois não sabiam o que estavam dizendo. Com uma aparência íntima, o olhar de Yoon-sung de repente se voltou para ele. Tae Hee sentiu um mau pressentimento. Com certeza, no momento seguinte, ele sorriu. Aquele sorriso era provocador e desapareceu na multidão. Caindo pesadamente no sofá, Tae Hee desamarrou a gravata com raiva, furioso a ponto de xingar. Aquele filho da puta. Quem ele pensa que é para abraçar Jian Min-kyun daquele jeito? Louco, pervertido. Apenas um irmão mais velho com quem ela tem um bom relacionamento. Não brinque comigo. Ele realmente acreditou nas palavras daquele cara. Jian Min-kyun, você é uma idiota? Não, espere. Será que eles estão naquele tipo de relacionamento agora? Antes, no hotel também. Tae começou a pensar no pior. Alguém bateu na porta. Por coincidência, era a pequena secretária vindo relatar a agenda. Ele não levantou a cabeça o tempo todo. Min-kyun estava relatando tarefas e avisos, mas ele não conseguia ouvir nada. Quando Jian estava prestes a terminar, ele finalmente falou. Jian Min-kyun, embora não seja da minha conta se vocês dois estão namorando ou não. Na empresa, é preciso separar o público do privado. Ele se levantou de repente. A pequena secretária estava confusa. O que você está dizendo? Você está se fazendo de desentendida? O outro é o diretor-geral da divisão de produtos. Um advogado enviado pelos confidentes. Se você tiver esse tipo de relacionamento com ele, o que as pessoas vão pensar? Você está enganado sobre o diretor-geral. Ele e eu somos apenas. Tae, cego de ciúme. Começou a falar sem pensar. Um irmão mais velho com quem ela tem um bom relacionamento? Você quer que eu acredite nisso? Vocês até voltaram para o quarto de hotel juntos. Qualquer um que visse isso entenderia errado, certo? Min-kyun parou de explicar. Olhando para ele em silêncio, Tae começou a se arrepender. Ele não deveria ter dito isso. Seu rosto começou a se desculpar. O que eu disse agora não era. Mas foi interrompido. Diretor-geral, eu entendi. Ele voltou ao normal. Terei cuidado no futuro.
Xia voltou de uma viagem de negócios e trouxe um presente para Min-kyun. Parecia muito caro. Min-kyun estava prestes a recusar, mas Xia colocou nele. Acho que combina com você. Viu? Não é lindo? Acontece que Xia percebeu que ela tem trabalhado muito ultimamente. E queria que ela relaxasse um pouco. A imagem do corpo de Tae-hee brilhou na mente de Min-kyun. Xia notou agudamente. O que foi? Não é nada. Min-kyun, espero que você possa pensar em tudo de forma mais simples. Você está pensando no diretor-geral? Se esforce. Claro, ele é o diretor executivo. Eu não estou falando disso, estou falando sobre o tipo de coisa entre homem e mulher. Do que você está falando? Ela é a diretora executiva. E daí que ela é a diretora executiva? Você não gosta dela? Ela é tão bonita, sempre andando na minha frente. É normal que meu coração balance. Mas se for assim, todas as colegas de trabalho da nossa empresa devem gostar dela. Mas eu não gosto dela. Ela diz que odeia, mas a expressão dela atrai completamente. É uma expressão entre raiva e injustiça. Desde a primeira vez que a vi, achei essa pessoa repugnante. Eu nunca gostaria de um homem como ela. Ela é a pessoa mais bonita que uma garota já viu, tão perfeita que dá vontade de agradá-la. Uma cabeça mais alta que os outros, voz gentil, gestos elegantes. Como um príncipe que saiu de um conto de fadas. Min-kyun se lembrou das palavras de sua mãe, sorria para os outros o tempo todo. O menino respondeu balançando a cabeça. A pessoa do outro lado sorriu ainda mais brilhante. Ela começou a não conseguir lidar com isso. Aquele Tae-hee é frio e implacável. Era tão facilmente envergonhado 10 anos atrás. Min-kyun terminou de pegar sua comida e começou a procurar a mesa vazia de peixe. Tae-hee a viu andando por perto e a convidou ativamente, mas ela estava cutucando a comida, parecendo sem apetite e tossindo de vez em quando. Você está com alergia? Não, por quê? Você não parece bem. Seu pescoço ou algo está coçando? Tae-hee realmente não estava se sentindo bem, possivelmente por causa da poeira ou do aquecimento. Ela realmente percebeu. Será que é membro da equipe Kang Min-kyun também? Não, estou muito saudável. Como é que este bife de peixe frito controla tão bem o óleo? Não é nada gorduroso. Experimente. Ela olhou para o bife de peixe no prato. Eu não estava com apetite no começo, mas quando a ouvi dizer isso, quis experimentar. Esprema algumas gotas de limão para remover o cheiro de peixe. Em meio ao olhar ansioso de Min-kyun, ele o engoliu em segundos. O sabor era realmente bom. Isso lhe deu uma sensação de realização por vingança bem-sucedida. Tae-hee estava prestes a dizer algo quando Min-kyun foi chamado por um menino ao lado, perguntando sobre sua tarefa da manhã. Vendo a garota responder pacientemente, ela percebeu que não era apenas gentil com ele. Essa descoberta a deixou um pouco irritada. Logo chegou a apresentação de talentos do grupo. A primeira colocada, Min-kyun, e o segundo colocado, Lee Xie, foram divididos em um grupo. A garota se esforçou para ficar em primeiro lugar. Ela é muito exagerada. Mas para Min-kyun, a garota se esforçou para conseguir o primeiro lugar. Ela está sendo exagerada. Mas para Min-kyun, já que vamos competir, temos que ficar em primeiro lugar. Primeiro, temos que escolher o protagonista masculino. Muitas pessoas recomendam Tae-hee. Claro que ela tem que interpretar, ela é tão bonita. Mas aqui, Min-kyun teve uma divergência. Quando ela desenhou o diagrama de dança, ela estava considerando Choi Seung-yeong porque ela praticou judô. Com certeza será fácil para o levantamento. Tae-hee estava indignado. Eu ainda tenho essa força. Ah, você não precisa forçar. Afinal, mesmo que você não seja o protagonista masculino, ainda seremos os primeiros. Isso despertou o espírito competitivo de Tae-hee. Depois de completar com sucesso o levantamento, ela olhou para Min-kyun. O rabo está no céu. O que você acha, viu? Você é realmente incrível. Com um simples elogio, ela se alegrou novamente. Então decidimos por Tae-hee. E Song Yeol-jo o estrelou. A garota se virou e começou a conversar com outras pessoas. Ela é assim de novo. Tae-hee se sentiu ignorada novamente. Então ela ficou com raiva desta vez. Min-kyun estava completamente confusa. Ela fez algo errado? Quando ela olhou para Tae-hee, a outra pessoa imediatamente virou a cabeça, deixando-a também deprimida. Ela estava sorrindo para os outros. Por que de repente ela está agindo assim com ela? Tae-hee sentou-se abruptamente. Ela realmente sonhou com a pequena secretária. E foi acordada por ela. A segunda atividade do Instituto de Treinamento. Ela ainda estava no mesmo grupo de Jian Min-kyun. Tae-hee está chateada. Por que ela está sempre envolvida com ela?
Desde a seleção do local, os dois. Teve uma divergência. Para Min-kyun, qualquer papel serve. Tae-hee está insatisfeita. Você já dobrou um avião de papel? Embora eu não tenha dobrado muito, posso prever o estilo de avião que é mais propício para o voo. Esta é a supremacia de um mestre acadêmico. Apenas ouvindo a garota falar, este conhecimento sobre mecânica está prestes a explodir Tae-hee, e ela não entende nada. Só pode olhar fixamente. Min-kyun pensou que a havia convencido. Tae-hee desistiu. Esqueça, vamos começar dobrando aviões primeiro. A terceira geração do chaebol está realmente interessada em origami. Que tipo de estilo você quer dobrar? Avião furtivo Blue Jack ou avião siamês? Avião a jato simulado de alta velocidade. Agora é a vez de Min-kyun ficar confusa. As duas pessoas estão discutindo sobre cabeças de burro. Não está certo. Tae-hee está enlouquecendo. Jian Min-kyun, membro da equipe. Por que você tem que ser tão sério em tudo que faz? Isso é apenas um jogo. O objetivo de Min-kyun é, na verdade, o prêmio de primeiro lugar, mas para o jovem herdeiro de um chaebol. Isso não é apenas limpar servidores obsoletos? No final, Tae-hee começou a enlouquecer. Acho que entendi. A ambição dos membros do grupo de Jian Min-kyun. Eles estão trabalhando tão duro para conseguir o primeiro lugar, então eles se tornaram o chefe da TK para entrar na empresa. Acho que preciso ficar nervoso no futuro. Afinal, gosto de ser o primeiro. Você também pode estar baseado na posição de topo da TK, não é? Como você pode pensar assim? O salto lógico é muito rápido. Eu sou originalmente uma pessoa que faz o que quer. Este é um segredo que ninguém mais sabe, mas você descobriu. A menina ficou chocada com o rosto dela e era tão ingênua que realmente acreditou. Vou guardar seu segredo. Tae-hee ficou sem palavras. Ela se rendeu e Min-kyun estava junta. Ela se aproximou. Os membros do grupo de Tae-hee viram a garota se agachar. Ela desviou o olhar. Não se preocupe, você não consegue perceber nada. É esse tipo de pessoa. Você parece muito racional. Isso é parecer frio, não é? Você é gentil e educada. Então eu não sou perfeita? Min-kyun sentiu que não conseguia lidar com ela. Neste momento, a outra parte dobrou o avião e virou a cabeça para olhar para ela. Por que você não está falando? Olhando para o rosto dela, parece que a assustou. Sim, você é perfeita. Tae-hee se sente muito complicada. É esse tipo de olhar de novo. Essa expressão é como se para ela, uma pessoa como eu não importasse. Ela experimentou a sensação de ter sua autoestima ferida novamente e queria escapar. Mas não foi como ela desejava, porque sua parceira torceu o pé e, no final, ela teria que carregar Min-kyun. Tae-hee começou a procurar uma saída. Que tal mudarmos para algo mais simples? Você está com problemas? O quê? Eu com problemas? Afinal, Song Venzu e eu temos tipos de corpo diferentes. É normal que você se sinta sobrecarregada. Desculpe, eu não considerei isso com cuidado. Não, esse seu físico não é nada para mim. Tae-hee foi levada para a cova mais uma vez. No momento em que ela estava no palco, ela percebeu que havia ganhado um prêmio. Na verdade, ganhou um elogio indireto. Ela tem 1,70 metros de altura, certo? Deve ser pesado, mas agora é tarde demais para desistir. Não importa. Ela estendeu as mãos para pegar Min-kyun, e para sua surpresa, foi muito mais fácil do que ela imaginava. Ela é tão pequena e leve? Além disso, ela está olhando para o ar. A garota que estica o corpo, os olhos se encontram diretamente acima, e a mão que segura a garota escorrega de repente. A roupa foi puxada. Isso é demais. Tae-hee é assim. Acordei de um sonho. Um homem puro com cara de Poseidon permaneceu virgem por 30 anos, mas quebrou o voto por causa de uma pequena secretária. Ela abotoou a camisa trêmula, e quando encarou Min-kyun, ficou tão envergonhada que não ousou olhar. Ela deve estar louca por ter sonhado com Jian Mingjin. No meio da música melodiosa, Tae-hee começou a se confortar. Ela deve estar muito cansada ultimamente, então ela ficou temporariamente confusa. Caso contrário, como ela poderia tratar um nerd usando uniforme de grupo e óculos como um objeto de sonho? Mas, para ser honesto, ela é realmente muito bonita. E lá, o homem se esbofeteou. O que está acontecendo com ela? Ela é Tae-hee. Sempre houve tantas pessoas mal-intencionadas se aproximando dela sob várias tentações malignas. Ela nunca vacilou. Por que ela sonharia com Jian Mingjin, que não está interessado nela? Ela é alta, bonita e rica. Não há desvantagens.
Tairish abre ao máximo a beleza para encontrar confiança. Esqueça, não pense muito mal. Este é um fenômeno natural. Enquanto for um homem saudável, ele terá esse tipo de sonho. Não há necessidade de se culpar. Ela é um homem, ouvindo música de purificação da alma. Tairish ficou calma. Ela não é apenas alta, rica e bonita, mas também tão saudável. É incrível. O tempo está bom. Embora a temperatura tenha caído recentemente, o sol está quente. Ela começou a sentir sono. Bom dia, diretor. Seu objeto de sonho está aqui. A calma Tairish não está mais calma. O que está acontecendo com este vestido? Por que o aquecimento está um pouco quente? Desligue imediatamente. Se estiver frio, vista roupas. Para que ligar o aquecimento? Mas diretor, você não está com muito frio? Tanjing disse. A empresa se tornou uma empresa ambiental este ano. Xiao Bada começou de novo, correndo para Jian Mingjin. A vida dela desligou o aquecimento, mesmo assim. Ela ainda foi expulsa por Tairi. Não apareça na minha frente até que eu te chame. Diante de um cara tão instável, Minkyun não pôde deixar de xingar. Assim que Yaong perguntou. Ela não tinha se acalmado? Como ela começou de novo? Até Yun-seung ficou sem palavras. Ela não parecia ser esse tipo de pessoa estranha. Ela estava agindo de forma gentil na minha frente, baixando a voz e fingindo ser profunda. Eu só queria dar um golpe nela. Yaong riu. Parece que você está realmente irritada. É a primeira vez que te vejo xingar. Nossa, Minkyun trabalhou duro. Trabalhar duro não significa nada. Deixe-a continuar. Eu não vou ser atingida. Yun-seung parou de sorrir. Minkyun, não seja teimosa por causa da sua chamada autoestima. Você trabalhou na TK por 10 anos. Você se tornou a ministra mais jovem. Você está sendo tratada assim. É sensato trabalhar sob ela? Mesmo que ela seja Tairi, a princesa herdeira da TK, isso é passado. Se você está preocupada que ela te prejudique no departamento de pessoal, eu vou te ajudar com questões legais. Não, ainda não chegou a tanto. Desculpe, eu disse isso, não queria que vocês se preocupassem. Eu realmente não consigo entender. Tairi não é uma pessoa tão excelente. Este incidente do resort. Minkyun a interrompeu. Irmão, pare de falar. O quê? Yun-seung ficou surpreso. Não diga mais nada. A diretora é apenas uma pessoa lamentável. Ela tocou o pequeno segredo pela primeira vez.